pessoal, sejam bem-vindos ao Cumbuca. Meu nome é Luna e aqui neste canal nós falamos sobre literatura sul-coreana, japonesa e chinesa. Nos vídeos anteriores eu trouxe para vocês livros da Coreia do Sul e do Japão e hoje eu vou trazer um livro chinês que é Balzac e a Costureirinha Chinesa, do Dai Sijie. Esse livro foi publicado em 2000, no ano 2000, e em 2002 ele teve uma versão para o cinema, que foi dirigido pelo próprio Dai Sijie. Esse filme tem no YouTube, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês. E vamos falar aqui sobre esses dois jovens que são enviados para o campo, para a reeducação rural. Isso era um procedimento que acontecia desde 1966 até 1976, com a Revolução Cultural Chinesa. Os jovens do ensino médio eram mandados para o campo para a reeducação rural. O objetivo do presidente Mao Tse e depois dos outros que comandavam a China com ele era expurgar dos jovens qualquer resquício da cultura ocidental, então, e burguesa, porque a Revolução Cultural Chinesa ficou conhecida como Revolução Proletária. Então, o objetivo era expurgar, principalmente dos jovens, todos os resquícios da burguesia e da cultura ocidental. Então, livros foram proibidos. Todo livro que não tivesse dentro da programação da cartilha do Partido Comunista era absolutamente proibido, e quem fosse pego com livros sofria graves consequências. Então, esses dois jovens, a gente só sabe o nome de um deles, é o Lu. O outro, ele é conhecido só como o narrador, aqui no livro. No filme, o narrador, ele é chamado de Ma. Então, aqui em alguns momentos pode ser que eu fale Ma, que é como está no filme, mas o Ma é o narrador aqui no livro. Esses jovens vão passar por tantas aventuras, tantas coisas, assim, uma montanha-russa de sensações, de emoções desse livro. A gente ri, a gente chora, tensão, tragédias e coisas engraçadas. É uma aventura assim deliciosa, cômica e trágica ao mesmo tempo, mas que nos dá uma ideia de como foi aquele período, uma ideia muito superficial, muito com certeza diferente de tudo que aconteceu, mas dá pra gente ter uma ideia de como era ser jovem, de como está vivendo na China naquele momento. Então, o Ma e o Lou são mandados para uma aldeia no interior. E quando eles chegam lá, meu Deus, o que aguarda esses dois meninos? O Lu era filho de um dentista muito famoso e corria a lenda de que o pai dele tinha inclusive tratado os dentes do presidente Mao, e isso era assim uma coisa estupenda para a época. E o narrador, o Ma, ele era filho de dois médicos. E essa classe de intelectuais, ela foi bem punida, sofreu graves punições, porque o governo da época entendia que eles tinham um padrão de vida burguês. Então, para expurgar isso, eles tiveram os bens confiscados, passaram a morar em apartamentos do governo, e os filhos foram mandados para o campo. Isso aconteceu com todos. E os livros, o principal tema aqui do Balzac e a Costureirinha Chinesa é exatamente o banimento dos livros. Não se podia mais ter livros, e muito menos livros ocidentais. Mas, quando eles chegam lá na aldeia, bom, primeiro tem muitas coisas engraçadas. A primeira coisa que acontece quando eles chegam lá é que o Lu, ele levava um despertadorzinho pequeno, conseguiu passar pelo controle, esse despertadorzinho pequeno. E aquilo foi uma sensação
para os habitantes da aldeia. E aí eles já descobriram uma maneira de se dar bem com aquela ferramenta que eles tinham e que era novidade ali. E aí eles colocavam o despertador para despertar de acordo com a vontade deles, de como eles estavam se sentindo. Se eles estivessem com preguiça naquele dia de ir trabalhar, eles botavam o despertador para 9 horas da manhã. No dia que eles estavam bem, estavam mais dispostos, eles colocavam para mais cedo. E o chefe da aldeia ficava lá embaixo do local onde eles estavam morando, que era uma, que a gente chama aqui de palafita, uma coisa bem precária, construída. Embaixo era uma pocilga e em cima era um quarto muito pobre, muito precário, onde eles estavam morando. E o chefe da aldeia ficava ali embaixo ali da casa deles, até o momento que o despertador tocava para ele liberar todos os moradores para irem para o campo. É muito engraçado como eles vão se utilizar disso para já conseguir algum poder. E aí eles têm alguns talentos que vão de alguma forma facilitar a vida deles. O Lu, por exemplo, é um excelente contador de histórias. E aí ele começa a contar histórias para à noite, né, para os aldeões, e o chefe da aldeia adorou as histórias que ele contava e começou a enviar os dois para uma cidade vizinha, mas que ficava 2 dias de viagem para ir. E aí eles assistiam ao filme à noite e voltavam no dia seguinte, mais 2 dias de viagem. E aí quando eles chegavam, eles tinham que contar o filme ipsis literis para os aldeões. Então o Lu, que já tinha esse talento de contar histórias, para ele era bem fácil. E aí os dois juntos faziam o papel dos atores, e isso rendeu para eles assim mais uma folga, digamos assim, porque aí eles já tinham essa possibilidade de sair um pouco da aldeia, ficar afastado dos trabalhos que eram trabalhos forçados, terríveis, nossa, gente, nem vou falar aqui, leiam um livro, porque não é agradável aquele trabalho que eles faziam lá. E aí, em uma dessas idas deles à cidade, eles acabaram passando por uma aldeia vizinha, essa mais perto da aldeia deles, e eles descobriram um amigo deles lá da escola que estava trabalhando nessa aldeia vizinha. E aí eles acabaram descobrindo que esse amigo deles, que eles botaram o apelido de 4 Olhos porque ele usa óculos, então é só esse o nome que a gente vai ter dele no livro, eles descobriram que ele tinha uma valisa. E uma valisa cheia de coisas, pesada, cheia de coisas, que eles desconfiaram logo que deviam ser livros. E aí acabou que realmente eram livros. E eles acabaram convencendo o 4 Olhos a emprestar um livro para eles. E o livro que ele emprestou foi o livro do Balzac. E eles levaram o livro para a aldeia e aí leram escondido. O narrador transcreveu o livro para o casaco dele, a parte interna do casaco dele, que era para quando quisesse reler, e aí devolveram o livro. E em uma outra viagem para essa aldeia, eles acabam conhecendo a costureirinha, que era filha do alfaiate da aldeia. E aí o Lu se apaixona pela costureirinha, e os dois se apaixonam, e aí eles vão desenvolver esse romance. E o Lu passa a ensinar a costureirinha a ler através dos livros do Balzac. Porque depois eles vão roubar a valisa do 4 Olhos, que tinha vários outros livros, Thomas Mann, Flaubert, Alexandre Dumas, muitos outros escritores ali. E aí, mas o que o Lu mais gostou foi do Balzac, foi o que ele ficou mais interessado. Então ele começou a educar, digamos assim, a costureirinha com os livros do Balzac. E aí vai ser muito bonito acompanhar esse desenvolvimento deles, esse romance deles. Vai passar por algumas tragédias, algumas coisas engraçadas.
O Quatro Olhos, ele é um menino que ele tem vontade de ser escritor, e aí ele vai tentar coletar histórias orais de algumas comunidades para copiar e enviar para um jornal para ver se consegue com isso diminuir o tempo dele de prestação desses serviços lá na zona rural. Mas aí ele não consegue e o Mark, que é o narrador, vai ajudá-lo, e tem toda uma história bem interessante de como eles se desenvolvem nesse processo de reeducação rural. É um livro muito interessante, gostei muito. Eu assisti ao filme, também gostei muito do filme. Mas eu tenho duas críticas aqui. Bom, o Dai Sijie, que é o autor do livro, ele foi embora da China em 1984 e aí não voltou mais. Então, ele se tornou também cineasta, né, além de escritor. Então, o que eu percebi aqui, a minha crítica, mas eu compreendo a crítica que eu vou fazer, o livro ele é escrito a partir de um ponto de vista muito eurocêntrico, eu percebo, porque os livros todos que foram encontrados na valisa do Quatro Olhos são todos livros ocidentais. Não se fala nada da literatura chinesa, que é antiquíssima e é muito rica. Outra coisa que eu achei que é uma crítica que eu faço é que eles chegaram da cidade no campo e eu achei muito aquele tom do colonizador. É como se eles fossem os únicos portadores do conhecimento e aquelas pessoas do campo fossem totalmente desprovidos de cultura, de conhecimento, e quando a gente sabe que isso não é bem verdade. Cada grupo tem a sua cultura, tem o seu conhecimento, e aqui ficou muito essa impressão de que os camponeses foram considerados como pessoas absolutamente desprovidas de conteúdo, de conhecimento. Eu compreendo de certa forma porque o próprio escritor ele foi submetido a esse período de reeducação rural. De 1971 a 1976 ele trabalhou no campo. Então depois ele foi embora para a Europa, mas deve ter ficado com aquela mágoa, digamos assim, porque foi um período muito sofrido. Então eu acho que ele passou para o livro talvez um ressentimento, vamos dizer assim, porque é como se a Europa, o mundo ocidental fosse o que há de melhor, de culto, e a China parece que era só coisa ruim, não tem nada aqui que seja positivo, que traga alguma avaliação positiva sobre a China. Então essa é a minha crítica, mas eu compreendo por esse viés do que ele sofreu. Os pais foram censurados e tiveram seus bens confiscados, então a gente consegue passar um pano para esse viés que ele adotou. Mas vale muito a pena, o livro é muito gostoso de ler. Já é releitura para mim, reli agora, já tinha lido há muito tempo. E assim, é como se tivesse sido a primeira vez. A sensação, ri com os meninos, chorei, fiquei apreensiva. Então assim, super recomendo. Então é isso. Obrigada pela presença aqui nesse espaço. Eu vou mostrar para vocês o símbolo do canal, as cumbuquinhas. Eu tenho umas maiores, mas estão embaladas, porque eu já estou arrumando mudança, então vou deixar aqui. Então, fica aí para vocês verem. E
Eu vou ficando por aqui, tomando meu chazinho de manjericão com alecrim na minha caneca do Birraim. Eu já falei sobre o Birraim para vocês em outro vídeo. Caneca delícia, chá delícia. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like se tiver gostado ou dislike se não tiver gostado. E até o próximo vídeo.